Opa, vamos lá, estamos começando aqui o episódio 0 do podcast Além do Cérebro. Cara, aqui é um podcast onde você vai aprender bastante sobre cérebro, emoção, comportamento e o principal, sobre desprogramação. O processo de você se desprogramar do velho e você realmente evoluir. Afinal de contas, o objetivo primordial da vida é você crescer em caráter. E para a gente crescer em caráter, a gente precisa entender dessa coisinha aqui, da nossa cachola. E pra gente começar o episódio 0 hoje, eu convidei a minha digníssima esposa, Larissa Araruna. Ela que é médica endocrinologista, ela é formada pela UFC, a gente fez faculdade juntos, né? Eu fui o veterano da turma dela. Cheguei lá, bonitinha, toda bonitinha. 2 semanas já tava namorando, não façam isso. Então, eu era veterano dessa gatinha, a gente lá na UFC. A gente começou a namorar com quanto tempo? 2, 3 semanas já. 2 semanas. E aí a gente depois foi fazer residência já em São Paulo. 15, 16 anos, né, hoje? 16 anos, uau. A gente foi fazer residência em São Paulo. Eu fiz na USP, você fez na Unicamp, fez endócrino, eu fiz neuro. Depois... voltamos pra sua cidade natal. Você fez mestrado, né? Ah, eu fiz mestrado, verdade. Eu fiz após, o R4, o R5, né? Aham. É isso aí. E aí? E aí? Me fala do que você acha dessa história de desprogramação. Deixa eu abrilhantar aqui esse podcast, né, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou assim mesmo, tá, gente? Eu rio pra caramba e é isso aí. Bom, o que eu posso falar? Desde quando a gente se conheceu, né, a gente mudou muito. Tanto em relação a motivações, né, ambições. Então, a gente, nos últimos 5 anos, acredito, principalmente nos últimos 2 anos, a gente sofreu um processo de desprogramação literal em relação a vários hábitos que nos enfraqueciam, crenças de limitação, né, que a gente precisou ir abandonando, que não cabiam mais na nova proposta de vida que a gente tinha. A gente meio que se adequou a padrões que nos foram impostos, que a gente foi aprendendo como sendo padrões que funcionavam no meio que a gente estava inserido e está tudo certo, né? As pessoas, elas acabam absorvendo muito crença do meio, muito dos comportamentos e hábitos do meio, porque é a questão do ser humano é assim, o ser humano é um ser sociável de ambiente, sendo que a gente chegou num ponto de maturidade, de necessidade existencial, que vários hábitos não cabiam mais. E aí entrou literalmente a questão da desprogramação mental, né, de programas caducos, velhos, que não faziam mais match com o que a gente entendeu ser a nossa missão de vida. E cada vez mais a gente passou de um olhar de estar sempre fora, de um olhar para o outro, porque a gente foi treinado a só olhar para o outro. A profissão traz muito isso, né? E essa é uma falha acredito que todas as faculdades da área da saúde, onde não se tem um cuidado com o profissional, com a saúde mental do profissional. Não tem essa preocupação. De sacerdócio, né? Total, é sempre só o outro. A gente cresceu com a ideia do sacerdócio. Então, tipo assim, é como se fosse uma hiperdoação pro outro. Uhum. Até falar sobre... até enxergar a profissão como sendo um negócio, o consultório como sendo uma empresa. Um empreendimento, né? Isso. O médico, ele não tem essa percepção, né? Ele não tem essa percepção de que ele é empreendedor. Eu vim ter a noção de que eu era empreendedor depois que eu me formei, depois que a gente se formou, né? Tipo, terminou a residência, a gente começou a mentoria do Marcão. Verdade. E naquela mentoria foi que, tipo assim, você é um empreendedor. Eu disse, não, eu não me vejo como empreendedor porque eu não tenho uma loja, não tenho um comércio. Eu disse, não, você tem um consultório. Eu não vendo nada, né? Você vende consulta. Até então, a gente ter essa percepção. Isso. Então, as demandas... Isso tudo é uma programação. Total. É uma programação mental da cultura do meio, que agora está mudando um pouco mais, né? Uhum. Só que a cultura do meio, ela demora mais tempo para poder mudar. Porque o que é que faz a cultura? As pessoas. As pessoas. Isso. É um conjunto de pessoas pensando igual. Uhum. É um conjunto de pessoas programadas. Nessa cultura, nesse até que bolo de pessoas... um rebelde fora do padrão. Exatamente, até que vem um rebelde. Fala, não é assim. Isso aqui dá para ser melhor, né? Quando esse rebelde ele se destaca, o que acontece? Como é que a multidão reage? Martela, porque é um prego que se destaca. É martelado. Exatamente. Mas é a partir desse prego que é martelado que são semeadas sementes nas outras pessoas
que a pessoa começa a pensar. No primeiro momento ela até rejeita, não, isso aqui não, isso não é pra mim, igual você lá. Eu não sou empreendedor, eu não vendo nada, eu não vendo um produto físico, né? Então é uma rejeição que é natural do ser humano, porque tudo que é fora do padrão, que a gente está adaptado, a gente tende a julgar e rejeitar. Porque não faz parte do mapa mental, do mapa de calma, o mapa de comportamento. Só que se eu não tivesse me desprogramado da velha ideia do tipo assim, eu não sou empreendedor, eu não teria entrado pro novo. A gente nem estaria aqui. Não é possível viver uma vida nova se você não rejeita a vida velha. Pega essa chave. Ou seja, não é possível você evoluir no crescimento, no desenvolvimento, no caráter, se você não se desprograma do velho. E isso é neurológico, cara. Isso é neurológico, isso é psíquico. Sim. Einstein foi um grande rebelde. Você sabia disso? Einstein foi um prego que se destacou. Porque o Albert Einstein, ele tinha várias ideias, tudo maluco na cabeça dele. Fora do padrão. E ele percebeu que, tipo assim, as ideias dele eram tão fora do padrão que a verdade, até então, que era a física newtoniana, não cabia na maneira dele de enxergar o mundo. Ele teve que criar uma nova física, ele teve que se associar a um amigo dele que era matemático para ele poder trazer uma nova visão, e ele criou uma nova física, e aí veio toda aquela história da teoria da relatividade e as ideias que hoje, tipo assim, mega revolucionárias. E pode observar, sempre os heróis, eles foram tidos como loucos, e no começo, em alguma fase da vida, Steve Jobs. Total. Steve Jobs, na época em que ele pegou o iPhone, a ideia do iPhone, até então a Nokia dominava. A Nokia era super soberana. O que é a Nokia hoje? Quem que tem um celular da Nokia? Tu tem um celular da Nokia? Quem tinha? Eu tinha tem um celular da Nokia? Alguém já viu um celular da Nokia? O celular da Nokia é aquele da lanterninha. Sim. Que era super soberano. Só que qual era a ideia do Steve Jobs? Ele trouxe a seguinte ideia. O celular, ele não é mais para ter nenhum botão. Vai ser tudo como é? Touchscreen. Touchscreen. Vai ser tudo touchscreen. Só que, tipo, a galera da Nokia riu. Que conversa. E hoje em dia, a Nokia não quis se desprogramar. Olha isso. Foi o que aconteceu. Mesma coisa taxista Uber, né? Mesma coisa Kodak. Exatamente. E o registro digital. Então, é assim, gente, acho que o que a gente entendeu e o que faz muito sentido, pelo menos para a minha natureza, eu sou muito exploradora, eu sou muito dos desafios. Eu tendo a ter muita facilidade em lidar com mudanças. Tem pessoas que têm menos, né? Pela própria personalidade. Mas o que a gente precisa ter em mente é que não é porque você acha que é assim que não dá para ser diferente. É estar aberto para o novo, mesmo que o novo cause um estranhamento inicialmente. Está tudo bem, é do ser humano isso, é uma forma de proteção. O que não é saudável é você estabelecer padrões e colocar verdades como absolutas e lutar por elas até a morte, sendo que aquilo te faz mal, só porque você quer cumprir com uma crença sua que você aprendeu lá atrás, ou que pessoas do seu meio defendem, que não combina mais com você. Você percebe que essa postura é a postura de um tirano, né? Verdade. É o de um ditador, de um tirano. Ou seja, qual é o E as pessoas são muito tiranas com elas mesmas, pois né? Elas não admitem mudar de opinião, sendo que o ser humano está em constante movimento, a vida é movimento. Então, a gente sempre discute sobre negócios, empreendimentos e tal. Então, às vezes, tem coisas que são tão lá na frente que a gente entra em contato, que a gente não tem maturidade ainda para absorver e para executar aquilo, e causa um estranhamento, mas depois você decanta o negócio, sedimenta, e você pensa, putz, eu também posso fazer isso aqui, por que não eu fazer também? Né? Porque quando você tem essa mentalidade, você acaba acessando versões suas muito mais poderosas, porque são versões mais livres. E eu acho que o poder está na liberdade. Exatamente. Sabe? Não tem certo e errado. As pessoas acham... por muito tempo da vida, eu acreditei que tinha dois extremos. E é só isso ou aquilo, duas opções. Sendo que tem uma miríade de possibilidades e de vidas e de oportunidades e tal. O que a gente tem que identificar e estar com o radar ligado é o que faz sentido naquele momento de vida. E não se apegar a profissões, a papéis, a relacionamentos, a circunstâncias de vidas e colocar aquilo e estender para a vida toda como sendo a única possível, porque não é. Tem uma infinidade de outras desde que você esteja insatisfeito. O ponto é tolerar o conformismo. É o que prejudica as pessoas. Se a gente for parar para analisar as culturas antigas,
a história do reino, né? Tipo, o reino, existia o rei e a corte do rei. Dentro da corte do rei existiam alguns outros personagens que eram papéis. Então, tipo, se a gente assistir Game of Thrones, vocês vão entender, tá? Tô viajando aqui, mas vocês vão entender. Game of Thrones tem o rei e ali na corte do rei, quem é que a gente vê ali? A gente vê o mago, a gente vê ali o sábio e a gente vê o bobo, o papel do bobo. Então, na corte do rei existia o governo, que era o rei, existia o mago, existia o sábio e o bobo. Qual que é o papel desses três carinhas aqui? Do bobo, do sábio e do mago? É estar constantemente renovando o governo. Sim, verdade. Porque Era os se não conselheiros, tiver né? isso aqui, o governo, ele vira um tirano. Isso aqui, eu estou trazendo essas ideias porque isso aqui são ideias do Jung. São ideias que traz uma percepção de arquétipos, da influência arquetípica de padrões de comportamento, de padrões de visão de mundo. Mas o que é um arquétipo? Cara, existem definições super profundas, mas eu vou trazer aqui uma coisa bem didática, bem superficial. Arquétipo é como se fosse uma programação mental da maneira como você vê o mundo. É uma programação mental do pensamento. Existem dois tipos de programação mental. Programação do agir, programação do pensar. Programação do agir são hábitos. Programação do pensar é a maneira como tu vê o mundo. São tuas crenças. Então, na programação do pensar, a gente vai crescendo ao longo da vida. E tem um momento que é exatamente o momento em que a gente começa a assumir o governo. O governo da nossa própria vida. Só que o governante, ele precisa estar sempre em constante mudança. Aham. Quem é que faz a constante mudança do governante? O mago, o sábio e o bobo. É quem está presente na corte. Porque se eu não tiver essas três pessoas aqui, o governante ele vai ficar apegado às velhas verdades. Às velhas. Porque ele se construiu com essas verdades. Então, para ele, é o que ele se construiu e sobreviveu com aquelas verdades, né? Então, para o cérebro dele, Ele vai só defender vai aquilo sobreviver ali até a unhas morte. e dentes. Esse é o cara que quando um se rebela, Tá com o ele pau. vai tacar uma martelada. Por quê? Porque ele construiu a vida dele, o império dele naquele ali. Então ele vai defender com unhas e garras. Ele não quer que... Tipo assim, a Nokia. A Nokia não queria de jeito nenhum que as coisas evoluíssem, que surgisse um iPhone. Por quê? Porque ia ameaçar o império deles. Onde, na verdade, o CEO da Nokia, que era o governo, ele deveria o quê? Estar com a cabeça antenada nas novidades. Ele deveria estar com a cabeça antenada no futuro, no constante mover. Eu e a Lari, a gente foi... Nós somos, né, gatinha? Tô direto falando que como se tivesse... Nós fomos naquele dia lá pro evento em Curitiba. Sim. E eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com pessoas muito restritas, tipo, tinha 40 pessoas, com o Flávio Augusto. Dá nem pra explicar. Quem não conhece, já Quem não vai lá no conhece o Flávio Instagram. Augusto, Geração por de favor. valor. Você precisa Um conhecer. cara que é inconformado antes da era digital. E ele né? falou o seguinte... Isso que é o mais fantástico. Ele falou o seguinte, ele disse assim... Ele disse que nunca trabalhou tanto quanto a época da pandemia. E ele disse que a época da pandemia foi o maior desafio para ele. E teve uma frase que ele falou para mim que eu achei fantástica. Ele disse assim, aprendam a gostar de mudanças. Ou seja, aprendam a se desprogramar. Total. A estar constantemente no processo de desprogramação. Ele falou, inclusive, que tipo assim, mudar de casa... Ele muda de casa constantemente. Cada 2 anos, né? Cada 2 anos ele muda de casa. E porque ele está interessante- sempre indo para uma outra cultura, para um outro ambiente, porque ele tá constantemente... Renovando. É como se ele entendeu que a zona de conforto é perigosa. Sim. E é o que a gente estava conversando, né? Quando a gente enfrenta e tem coragem, atitude, ousadia para dominar o desconhecido, dá medo, sim. Porque o desconhecido, a gente não domina o repertório comportamental, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o ser humano tem sempre medo e receio, por uma questão de sobrevivência, do que ele não conhece. Porque é muita exposição. Exposição ao ridículo, rejeição, uma ameaça que ele não vai conseguir lidar. Sendo que tudo é crença limitante, porque a gente tem condição, a gente foi criado por um ser, né, por Deus, que nos deu todo esse poder. Sendo que a gente subtrai, a gente acaba usando um pouco esse poder por se colocar em caixinhas,
por se colocar no conforto, sabe? Na ordem que a gente fala, né? Então, quando você dá passos em direção ao caos, que é a não ordem, você ativa virtudes e forças que não seriam ativadas se tivesse tudo na maré baixa, gente. Esse é o ponto, né? Uma coisa que a gente já entendeu. Que todas as vezes, pelo menos olhando para a minha vida, todas as vezes em que eu cresci muito, foram situações em que eu me coloquei intencionalmente no desconforto. Para buscar conquistar aquilo ali. E eu acessei versões minhas que eu dou conta disso aqui. Sabe? Isso traz poder. E é um poder que a gente já tem, é porque não está ativado. Sim. As pessoas acham, não tenho poder, eu não consigo, eu não posso. Então, essas pessoas acabam vestindo uma roupagem de vitimismo e elas se tornam enfraquecidas por elas mesmas. Porque a nossa natureza é muito poderosa. Nós somos feitos à imagem e semelhança, a gente é criador. A gente é co-criador, igual o nosso pai que nos criou. Então, assumir isso, endossar e assumir essa roupagem de transformação, não é nada mais, nada de menos mudança, do que você assumir é a você natureza, mesmo. é isso. É o seu self. É isso. Porque assim, quando a gente é criança, a gente vê isso, eu vejo claramente isso quando a gente tá com a Vivi, tá com a Ellen. Tipo Ela assim, é quando a gente tá né? diante das crianças. Não é isso que eu queria chegar, não. É que, tipo assim, elas procuram entrar num papel para poder ser aceita, amado e reconhecido. A todo instante. Verdade. A todo instante, a criança, ela quer... aprovação. Ela quer aprovação. Então, tipo assim, se por acaso ela viu algo na escola, tipo, viu uma trancinha de uma menina e alguém elogiou aquela menina, ela chega com uma trancinha em casa. E chega e fica... Igual a Vivi e a Helena, chega pra gente... Na frente da gente fica assim, elogio, né? esperando a gente Olha, dizer que coisa linda. cabelo. Ou seja, elas estão a todo instante tentando encaixar um papel para ela ser aceita, amada e reconhecida. Porque isso aqui é uma demanda do ser humano. Aí o que acontece? A gente passa... Gente, é assim mesmo, autêntico. Vários loopings abertos, os dois são tagarelas, mas a gente vai conseguir terminar esse podcast em menos de 1 hora. Nós nascemos autênticos, só que pela própria pressão social, a gente vai... pegando papéis. Aí a gente acaba morrendo cópia. Isso. E por isso que é importante o quê? Se desprogramar, estar em ambientes de desprogramação. Porque você nesses ambientes, gente, é um negócio absurdo. Ambiência. Quando a gente foi para Curitiba... Cérebro produtivo é ambiência. Ambiência. Quando você... foi um dos eventos, os últimos que a gente foi. A frequência do lugar é de transformação, de mudança. Por quê? Não é as paredes. Não é o contexto, não é a curtida que tinha lá. Eram as pessoas. Então, pessoas inconformadas que buscam por transformação. Pessoas que têm a mente aberta para examinar o que faz sentido ou não. E não vestem aquela roupagem de isso não é para mim. Pessoas que vestem essa roupagem de não é para mim, elas ficam onde elas sempre estiveram e nunca vão evoluir. E aqui vem um sofrimento. Você conhece alguém que você... entrou em contato ali na pré-adolescência, adolescência, e hoje, 20 anos depois, 25 anos depois, você entrou em contato com ela de novo e parece a mesma pessoa? Só conheço. A maioria é assim. Porque as pessoas que têm ousadia de ser quem elas são a minoria. E essa pessoa porque é aquela pessoa que vai fazer, líderes. Sabe o quê? A diferença vai ser o Steve Jobs desse da vida. Não, essa pessoa que parece que não muda. Que sabe vai quem é que vai ser? Vai ser aquela pessoa que vai dizer assim... Eita, mas tu tá tão diferente. Nossa, você tá tão mudada. Tipo clássico. Assim, uma crítica velada. Por você tá tão mudada. Que bom que eu tô mudada. Gente, se alguém fala isso pra vocês... Eu tô me desprogramando. Agradeço, você tá no caminho certo. Pois é. Se te falaram que tá igual, rever as atitudes e comportamentos, tá? E isso tudo a gente tá falando em relação à programação do pensar. Sim. A programação mental do pensamento. Que anda de mãos dadas com a programação mental do agir, que é o hábito, né? Que são os hábitos. Foi que a gente mudou de hábitos nos últimos anos? Nossa, todos. Tanto os ambientes, mas antes de mudar os ambientes, a gente mudou hábitos comportamentais e estilo de vida, né? Exercício demais, leitura, fora da nossa área de atuação, porque a gente passou 10 anos só estudando medicina. Então, éramos ratinhos programados só para... a saúde, né? É estudar a saúde, que eu falo, é dominar os conceitos, que sim é muito importante, gente. A formação do médico, vocês não têm noção de como é desgastante, desafiador e desgastante. Super desafiador. E tem o papel, é muito importante, a gente lida com vidas, né?
Quando eu pego um paciente no pronto-socorro, eu não posso ficar em dúvida de como eu vou entubar ele, de quais drogas eu vou utilizar para reanimar. Rápida. Decisão rápida. Tem que ser uma programação assim, sim. Qual que é a nossa crítica? Não tem espaço para olhar para o Mas profissional. Mas isso é programação mental do AGIR. Do AGIR, é. Porque assim, presta atenção. Sim, não, só para finalizar. Não, deixa eu falar. Porque assim, o que acontece? O que acontece? Tem programação mental do AGIR e programação mental do pensar. Vamos lá, só para ficar bem claro aqui para a galera. Olha só. O treinamento, qual que é o papel do treinamento? O treinamento ele tem um papel fundamental para a programação do AGIR. Imagina um jogador de futebol americano. O jogador de futebol americano ele é treinado em diversas situações. Para quê? Para na hora do jogo ele não pensar. Ele não pensa. Na hora do jogo é decisão rápida. Então, na hora do jogo, o cérebro dele... o pensar estaria aqui, atrás da testa. Lobo frontal, pré-frontal. O não pensar é a programação do agir. Ele treinou tanto, que tipo assim, a pessoa faz um movimento para a direita, ele já sabe que ele tem que ir para a esquerda. A pessoa fez um movimentinho, decisão rápida. Então, o treinamento ele tem esse papel, programação do agir, fundamental. Qualquer profissão tem que passar por isso. Tem. Então, é a imersão. Então, o treinamento médico é isso. Tipo assim, o paciente chega, às vezes a gente olha pro paciente, a gente já dá diagnóstico. A gente olha pro paciente... É o olhar treinado, a gente já sabe, é um paciente naquele perfil. Monitora, veia, tal. Pensamento rápido, decisão. Ninguém para pra pensar. Depois é que eu sento... Pra ver a etiologia, depois a causa, que já tá tudo ali, você tem estabilizado. que tirar do caos, você tem que salvar a vida. Agora, o que a gente tá criticando aqui é a programação mental do pensar. É a cultura que se forma no meio. Que tipo assim... Se formou, você tá nessa caixinha. Você não pode ousar, você não pode sair dali. Se você ousa, alguém vai lá e tá com uma martelada. E outra coisa, além disso, do autocuidado, que é muito negligenciado. Então, nas faculdades, não tem esse olhar interno para o estudante. Sim. Para desenvolvimento do self, sabe? Dos valores, da essência. Então, isso não é motivado. A psicologia, a saúde mental. Por isso, tem tantos estudantes... em burnout, com depressão, ansiedade, e profissionais também já formados, né? A taxa de suicídio entre médicos, gente, é alta. Fiquei chocada quando fui ver esse dado. E isso é muito... abuso de substâncias. Abuso de substância, álcool. Verdade. Como era álcool na nossa faculdade? Nossa, é muito permissivo o álcool. Porque é tido, inclusive, como cultural, né? Sim. O estudante de medicina, ele bebe muito. Então, são formas de desestressar. Né? De trazer uma felicidade que é fictícia, fake, porque é uma carga tão estressante de responsabilidade que isso precisa ser contrabalançado, né? O nosso corpo tem muito isso de buscar um equilíbrio, né? Então, se algo é muito estressante, busca-se o quê? Prazer. E o prazer pode vir pela bebida, pela comida, abuso de substâncias, enfim. E aí se esquece do essencial, que é o quê? Mergulhar. Do interior, olhar para dentro. A gente só conseguiu desenvolver isso quando a gente voltou lá para o Iguatu, que é a cidade que a gente morou, que é a cidade do Márcio. Depois que a gente terminou a residência. Que inclusive foi quando a pandemia. Ou seja, 10 anos a pandemia pra gente trouxe muito esse olhar, né? Porque a gente precisou, foi obrigado a olhar para dentro. Eu não sei se a gente tivesse continuado em São Paulo, se a gente teria condição de olhar. Porque era uma programação no meu caso, voltada... veio pelo sofrimento, né? No meu caso, tipo assim, eu entrei em sofrimento emocional, então eu olhei pra dentro, queira ou não queira. A gente conseguiu também isso, mas porque a gente também teve um ambiente que nos permitiu isso. Quando a gente olhou pra dentro de forma muito profunda. A gente tinha essa circunstância da pandemia também, né? Que nos trouxe o tempo também, né? Gente, vai dar certo. A gente tá falando de programação do agir. Tá. Então, tipo, quanto que a gente mudou em relação a hábitos? Sim. Então, nesse contexto, a né, gente de olhar pra contexto dentro... com um monte de maus hábitos, né? Sim. Comer emocional. Gente, o TDAH, ele é um pouco assim. Eu não tenho diagnóstico, mas meu marido fala que eu tenho. Com certeza. Mas você não tem como dar, porque você tem essa... Não, mas eu tenho como dar, sim, querida. Tenho nenhuma dúvida. Fica aí, quem me conhece, fica aí a sugestão. É assim. Tinha condição de olhar também para o movimento, para o sono. Sempre tive um sono muito louco, invertido. Então, a gente conseguiu curar esses maus hábitos nesses últimos 3 anos, né? Começou com um movimento que transformou nossas vidas, né?
atividade física, musculação principalmente. Depois, naturalmente, a musculação é um hábito angular, o treino é um hábito angular. Qualquer atividade física, esporte é um hábito angular, porque te traz disciplina, você precisa naturalmente melhorar a alimentação e não é sofrido, né? É algo que você... Engraçado que como foi que incorporou na gente, né? Você começa a ter equilíbrio emocional, hormonal. Então, naturalmente, você tende a fazer melhores escolhas alimentares. Isso vai emagrecendo, melhorando a autoestima, confiança, se sentindo bem com o próprio corpo, né? Então, a nossa transformação foi muito motivada pelo sofrimento, pelo olhar para dentro, né? E revisão do nosso background. Então, a gente conseguiu, desse lugar, acessar o nosso self, né? E entender que a gente está aqui não é para só satisfazer as nossas necessidades, né? A gente não está aqui só para cumprir um papel, uma profissão, que a gente está aqui para transcender isso. Para expressar o propósito primeiro. E a gente só conseguiu entender entender isso no terreno isso de self. depois de finalizar os 15 anos da Todo formação médica. mundo tem um propósito. Todo mundo. Ah, Márcia, é balela, propósito. Não é. Boa sorte quem acha isso. Boa sorte. Você está acabando de dizer que a Bíblia é balela. E a gente... a Bíblia fala que todo mundo tem propósito. E não é sobre você decidir o seu propósito. Ele encontra você. Eu estava lendo Além da Ordem, do Jordan Peterson, que é um psicólogo, assim, um dos grandes filósofos da atualidade, né, Anjo? E ele fala assim, que a gente não escolhe o que nos interessa. O que nos interessa nos escolhe. Que tem intrínseca relação com nossos valores, com o que acende a chama, com o que aquece o coração. Então, eu sou apaixonada, por exemplo, por leitura, por escrita, por arte, por essa leveza e essa maleabilidade, flexibilidade da natureza humana. Então, é natural, meu, sempre foi assim. O que tem? Tu falou a palavra maleabilidade, eu lembrei da palavra malemolência. A gente contratou um passeio de cavalo, onde cada um ia no seu cavalo. Larissa, não, eu vou no meu cavalo. Subiu no cavalo maior do que o que eu tava. Aí, do nada, o Larissa assim, segura aqui as rédeas e tudo, o menino também lá instruindo. Meu pai tinha fazenda, então, tipo, cresci andando no cavalo, aí... Do nada ela começa a correr no cavalo, dizendo, quem não tem malemolência não pega as manhas, não. Eu falo, meu Jesus, essa menina vai já cair. Gente, a gente é assim, eu tenho muita essa natureza de experimentar e já... Nossa, mas voltando pra programação do Agita dele. Não, seguinte. Calma, Anjo, deixa eu terminar esse raciocínio. Então, me perdi já. Pois é. Porque você interrompeu, deu 2, 3 vezes. Tá, pois é. Aí o que acontece? A gente tava falando da programação do pensar e do agir. Do agir, a gente saiu da faculdade com muitos hábitos ruins dessa época. Sim. E um deles era má alimentação. Ou seja, eu tava com 10 quilos acima do peso e você com 5 quilos... Não, eu tava com 20 quilos acima do peso. Eu tava com 10. E você com 10. Aí a gente, aos pouquinhos... Tipo, eu já entendia do ponto de vista teórico como era que funcionava a desprogramação, hábitos e tudo. Aí a gente começou aos pouquinhos... Eu lembro que eu gostava de correr. Poucos. E você... Não, tem que... Academia é a atividade completa e tudo. Só que eu odiava com todas as minhas forças a academia. Então, vamos. A gente começou devagarzinho. Hoje eu malho com um bodybuilder. Que, inclusive, eu vou trazer pra cá pra a gente falar sobre disciplina. Mentalidade bodybuilder é um negócio bizarro. Quer entender sobre disciplina, sobre foco, meu amigo? Conversa com bodybuilding. E flexibilidade e capacidade do corpo humano se adaptar. Porque o Rai... Em uma semana você vê a diferença no corpo dele, é bizarro. Mudando comportamentos e muda muito rápido, né? As pessoas acham que não conseguem mudar. Mas dá para mudar. Então, o que trouxe força pra gente foi tanto esse olhar interior, juntando com desprogramação de hábitos antigos e velhos e caducos, que não serviam mais para nossa nova mentalidade. Eu falei isso com uma paciente ontem, né? As pessoas se pegam muito aos números. Perdeu 10, 15, 20 quilos. A gente não focou em meta. Eu sou endócrina, a gente focou em trajetória. Eu nem fiz bioimpedância, né? A gente focou em trajeto. Era o que fazia sentido naquele momento, né? O que fazia bem pra gente. E aí, nessa ideia de direcionamento, muito mais do que velocidade, a gente foi transformando o interior. E hábitos antigos não faziam mais parte da nova mentalidade do Márcio da Larissa, né? Então, não... Sabe quando dá mais match? Quando desconecta, o negócio quebra. Então, naturalmente, a gente foi incorporando os novos hábitos
de estilo de vida, de pensamento, alimentação. Eu tomo café sem açúcar, sono. velho. Eu nunca imaginei que eu conseguiria Todinho, me entregar. gente. Todinho. Tem noção? Olha, lá em casa a mamãe foi muito saudável. E quando eu assim. chego na minha casa da minha mãe, ela já compra todinho na geladeira. Agora ela deixou de comprar, que ela sabe que eu não tomo mais. Aí ele naturalmente foi um paladar muito infantil, ele sempre teve, né? E eu não, eu já lá em casa, Neninha PV, né, Neninha PV? Suco de espinafre com limão, com beterraba, isso aí desde quando eu sou criança. Eu sou filha da Neninha PV e do Luiz Mendes, e eles são bem naturalistas, vegetarianos e tal. Então eu sou uma criança, quer dizer, eu fui uma criança que usou argila, gente. Sabe, Rafa, argila? Tô nessa época também. Aquelas inalações de eucalipto com cebola, Nossa. com própolis, com não sei o quê. Bem assim. Então isso é muito fácil para mim. Sendo que o meu hábito foi piorando na faculdade, na residência, que eu fui adquirindo tanto hábitos prazerosos. Então eu tinha um comer, era mais um comer emocional, né? No final do dia. Isso mais na residência, era tão né? cansativo de estresse na residência só, que era que eu queria algo que fizesse croque-croque, algo gostoso, né? Que libera dopamina, né? Sensação de bem-estar. Então, o meu ganho de peso foi bem paulatino, mas mais na residência. Então, foi fácil para mim voltar para o padrão antigo também e fortalecer, né? Mas o Marcinho, não. Ele tinha muita dificuldade de tomar café sem açúcar. Ele rejeitava, assim, de uma forma... Eu ficava chocada. Como assim? Mas tenta. E aí, aos pouquinhos, foi. E, hoje em dia, super estranho de tomar com açúcar, né? Sim. E isso não é uma coisa isolada. Isso que eu trago nos meus pacientes, né? Para quem me acompanha. Não é uma atitude isolada, é a repetição dela. Mas você percebe que é a mesma Porque coisa, muda. é o mesmo raciocínio que a gente estava falando lá na frente, só que voltado para a ação. Porque, tipo assim, se destoa um pouquinho da ação que eu tô programado, eu rejeito. É verdade. Não, de jeito nenhum. Conversando no carro não, sobre negócio isso. de tirar açúcar, eu rejeito. É. Só que se eu me permito, eu me desprogramo, aí eu já começo a ir pro outro lado, ou seja, eu começo a evoluir. Ou seja, do ponto de vista racional, eu sei que é saudável. Eu sei que faz sentido. Mas nós somos seres emocionais. Do ponto de vista de programação, que é uma coisa mais profunda, mais emocional, eu não consigo. Por isso que não é tão rápido. Assim, as pessoas querem milagre, querem em um mês perder 20 quilos e manter essa perda. Não é assim. É um processo que começa muito de dentro. E esse processo, quando você tem a motivação certa, faz você acessar versões suas muito mais poderosas, ousadas, corajosas e versões muito mais próximas do que você vê. Gasta energia. Tem um sofrimento, tem um desconforto, sim. Então, se não tiver em ambiente onde pessoas se ajudem, né? Onde pessoas que estão mais na frente, estão no ponto B que a gente quer chegar, nos mostrem o caminho e falem, é possível, calma, eu já passei por isso. Esse é o papel do mentor, né? Esse é o papel do mentor, justamente. É você conseguir visualizar a sua versão lá na frente. O mentor é o mestre. Espelhado pela pessoa. Sim. Né? Que você está sendo mentorado. Então, é isso. Então, a gente busca esses ambientes e eu sempre vou buscar, e você também, a gente faz parte da nossa... É lei, né? Pessoas investem, às vezes, em bens muito materiais, em viagens, o que não. A gente busca conhecimento de transformação. Então, isso pra gente é inegociável, porque conversa diretamente com essa chama que a gente quer manter sempre acesa. Uma coisa que eu já percebi na minha personalidade, todas as vezes que eu estou num ambiente muito estável, de monotonia, de mesmice, aquilo me deixa mais enfraquecida. Eu odeio zona de conforto. Eu gosto muito de rotina. Sim, rotina pra mim é fundamental. Sim. Rotina é tão fundamental porque rotina, tipo assim, eu automatizo coisas que se repetem todo... Sim, que é previsível. São hábitos pilares. Isso simplifica o comportamento, isso traz previsibilidade para o comportamento e isso libera essa região do cérebro para o que realmente importa. Sim. E então, rotina tipo não tem nada a ver com zona de conforto. As pessoas confundem, né? Totalmente. As pessoas confundem rotina como sendo algo muito estável, sabe? A sistolia. Não é. Rotina justamente são fundamentos e pilares para você dar os seus saltos. Sim. Porque sem a sua rotina de estudo, você não consegue pensar diferente e desprogramar. Sim. Entendeu? Você não consegue influenciar pessoas desse lugar de desprogramação.
Mas por quê? Porque você estabeleceu todos os dias de manhã cedo aquele hábito que te fortalece. Então, esse é o ponto. As pessoas entenderem quais hábitos e rotinas as fortalece para fomentar e estimular isso. Porque são justamente esses pontos que a gente precisa ter como ser humano de estabilidade, né? São pontos para a gente saltar para próximos níveis. Isso aqui vai mudando, daqui a pouco próximos níveis e próximos níveis. E tem coisas que são fundamentais. Alimentação boa, movimento, um sono minimamente de qualidade. O que é que você acha que diferencia um hábito bom de um hábito ruim? O que é que diferencia é muito a motivação da pessoa. Mas tem coisas que são de objetivos, entendeu? Porque, por exemplo, deixa eu reformular isso aqui. Mas é exatamente isso, o objetivo. O objetivo. Porque o meu cérebro ele não sabe a diferença. Eu não tô pensando em saúde, porque hábito de saúde, gente, é para todo mundo. Comer bem, se movimentar, dormir bem, óbvio, é para a máquina humana performar bem. Agora, por exemplo, se eu quero crescer no digital, se eu quero prosperar na carreira digital, então eu preciso desenvolver um hábito de consumir esses conteúdos, estar em mentorias. Então, como a gente é muito escasso de tempo, né, energia, eu preciso priorizar. Estar em mentorias ou ler um livro? Então, esse hábito de estar em mentorias, ele precisa ser desenvolvido para o meu objetivo. Exatamente. Então, de repente, o ler o livro vai ocupar um menor espaço na minha rotina. Porque Entende? Pro cérebro tudo é hábito. Pro cérebro tudo é programação Tudo é mental. programação O cérebro mental. não sabe a diferença entre bom e ruim. Sim. Então, o que é a programação? A programação é algo que automatizou. É algo que se interiorizou. A programação, ela libera partes do teu cérebro para o pensamento. Sim. Então, se eu programei, eu faço aquilo sem pensar. É o jogador de futebol americano. Se ele programou, na hora, é a gente. Viu um paciente, já pensa, isso aqui é paciente para tubo. Sim. Tipo, só pela feição, só pelo... Insuficiência respiratória. A gente... Por quê? Eu tô sentindo. É. Não sei, eu tô sentindo. Sim. É uma coisa que é um programa, é uma programação, é um hábito, de tanta gente ter vivenciado aquilo. Só que o que é que faz o hábito ser bom ou ser ruim? É quando aquele hábito, aquele programinha que tá lá dentro, ele tá alinhado ou não com o meu objetivo. Total. Se ele não tiver alinhado, ele vai te ferrar. Então, nesse exemplo da mentoria do curso, ou do livro, né? A mentoria é dinâmica. Os dois são hábitos bons, né? Mas, tipo assim, coloca assim, uma pessoa que quer perder peso... Então, assim, se eu quero crescer no digital de forma mais exponencial, eu preciso estar com essa galera. Muito mais do que estar lendo livros. Porque a gente aprende muito mais por absorver comportamentos, né? E modelando pessoas e vendo, do que só lendo. Obviamente que os dois são hábitos bons, como você falou. Mas para aquele objetivo, de repente, é melhor estar no movimento, em mentorias, onde as pessoas são mais elas, onde você absorve o repertório cognitivo e comportamental de forma mais intensa e com mais forte impacto emocional do que você só lendo um livro. Sim. Agora, estilo de vida, a pessoa que quer emagrecer, tem hábitos que são essenciais. Principalmente, alimentação forte. A gente precisa voltar às origens no sentido de consumir comida de verdade. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu na sua vida. Sim. Você tinha um entendimento de que a alimentação croque-croque, a alimentação dopamina, não era algo saudável. Sim. Você sabia, do ponto de vista racional, que aquilo ali era algo que até não era bacana. Até pelo meu background, agora, e pela faculdade de residência, né? Por que acontecia no final do dia? Porque a força de vontade já estava no teto, Quer dizer, no chão. Ou seja, a programação mental, o piloto automático, ele aflorava ali. Sim. Porque o que programou ao longo do tempo, ao longo da faculdade e tal, era exatamente aquela dopaminazinha no final para poder sustentar o estresse, né? O estresse. Então, aquilo era um mau hábito. Sim. No final do dia, a nossa força de vontade, ela tá lá embaixo. Então, no final do dia, o meu piloto automático, ele aflora. Os meus hábitos afloram. Esse hábito de, tipo assim, de uma comida hipercalórica, que seria, no caso, um comer emocional, ele é um mau hábito. Sim. Porque está totalmente desalinhado com a ideia de perder peso de e alimentação saúde, saudável. Agora, quando a gente mudou e a gente hoje, tipo assim, não entra açúcar na nossa casa, a gente, mudou tipo assim, o ambiente. a gente pede... Mesmo que venha, a gente acha estranho, né? É isso. Por quê? Porque é o último estágio da programação mental do agir. Porque a gente mudou Mudança a ambiência. de mindset. Total. Mentalidade. Então, a programação do hábito, do agir, ela acaba mexendo na programação do pensar. Por quê? A programação mental do agir, um hábito, depois que eu interiorizei, a minha maneira de enxergar o mundo mudou. Muda. Não faz mais sentido eu pedir um Big Mac no final do dia. Porque... Nem dá match, gente. Não dá match porque a gente tá com não tem hábito de academia e tudo. As pessoas não tem sofrimento. acham que tem Exatamente. sofrimento, né, nesse estágio, mas não tem.
É muito mais no começo. Isso é o que coroa uma fase de desprogramação. Então, tipo assim, beleza, me desprogramei. Eu tô com nova programação, É o uma prêmio, programação né? bacana. É o troféu Só da que, claro desprogramação, que é isso, mudança a de vida mindset. é mudança de ciclo a todo instante. Então, a todo instante, eu tenho que estar olhando na minha vida o que tá fazendo sentido e o que não tá, se desprogramando, pega outra coisa que faz sentido, esse aqui já não tá me fazendo sentido. Esse é o processo de evolução. Sim. E uma E coisa é interessante, constante. é constante e é individual. E é individual. Esse é o X da que as Eu tenho uma pessoas não mentorada, entenderam isso. eu tenho uma mentorada que, tipo assim, a gente acabou... Só uma pausa. Embora a gente esteja muito similar no desenvolvimento, né, dessa individualidade, a gente se complementa, mas foram jornadas diferentes, né? Porque são histórias diferentes de vida também. Então, as pessoas, às vezes, elas querem se comparar muito com o outro e se espelhar muito sem olhar para dentro. E aí ferra. E aí você breca, porque não é a sua história do outro, entendeu? Então, a gente entendeu isso muito cedo, não foi, Anjo? Que, tipo assim, embora a gente tenha dores semelhantes, embora a gente tenha pontos de contato em relação a sofrimento e dores, somos pessoas diferentes, porque temos histórias diferentes, criações diferentes. Os valores são iguais, sim, é muito importante, né? Os grupos estão aí e as tribos são formadas por pessoas que têm os mesmos valores, mas são personalidades diferentes. A gente precisa normalizar isso e parar de ficar se comparando. A gente se inspira um no outro, né? Muito mais do que a gente quer copiar um ao outro. Mas as nossas jornadas espirituais, emocionais, foram diferentes. Sim. E estamos em estágios diferentes também. Eu tenho uma mentorada que, tipo, acabou, assim, 3 horas de... trazendo um monte de conteúdo pra eles e enfim, a cabecinha dele já... Aí, no final, ela falou assim, nossa, como é que eu faço para passar isso pro meu filho? Como é que eu faço pra, tipo assim, pra isso que eu tô sentindo? Cara, é individual. É individual. Tipo assim, a jornada é de cada um. O máximo que você faz é ser uma influência positiva e você colaborar para a mudança do seu ambiente. Do seu ambiente, Porque não tem nada mais forte no processo de desprogramação do que o ambiente. E uma pessoa, ela é capaz de mudar completamente o ambiente. Imagina uma família toda desestruturada e uma pessoa... Eu tenho uma mentorada minha e sua que também fez isso, né? Uma pessoa começa a ser diferente, a agir de modo diferente, a amar, a perdoar, e ela mesmo mudando os hábitos, ela mesmo vendo a vida de maneira... É contagiante. É contagiante. As outras pessoas começam a dizer, ei, foi o que tu fez, ei, tal, tá diferente. Mudar. Aí, tipo, o outro começa a mudar, o outro começa a mudar. Aí você começa a influenciar o ambiente. Quando você vê, tá todo mundo influenciado. Total. E a gente só consegue fazer isso quando a gente entende que essa jornada é individual e que a gente só tem poder sobre as nossas atitudes e emoções. Exatamente. A porta da mudança é do lado de dentro. A maçaneta é total. A maçaneta é do lado de dentro. Você não consegue mudar outra pessoa. Quando você critica uma pessoa, você aciona o ego e a defesa dela. O que é que você tem que fazer? Eu nunca vi Cristo amar, né? criticando. Eu nunca vi Cristo entrando num prostíbulo, chutando as mesas lá. Ou então Cristo chegando num bar e derrubando as mesas lá do bar. Sabe por quê? Porque a pessoa que está na carne se espera frutos da carne. O máximo que eu posso fazer é perdão e misericórdia. Sim. E amor. Sim. Agora, a pessoa que está no espírito e que se diz no espírito, se espera fruto do espírito. É por isso que Cristo chegou chutando as mesas lá no templo. Por quê? Porque ali era esperado o fruto ser um fruto do espírito. E ele chamava eles de hipócritas. Por isso que ele condenou. Ali foi o único momento que ele criticou. Sim. Mas ele não criticava. Ele amava. Amava. Quando você ama, você faz com que a pessoa... O amor constrange, né? O amor constrange. O amor constrange. E, Anjo, complementando eu teve o uma raciocínio... vez, olha só, isso aqui é uma coisa de casamento. Eu vou abrir aqui pra vocês. Nunca nem falei isso pra ela. Mas teve uma vez... E aí, Romário, será teve que tem uma revelações? vez, vai vir aí uma revelação bombástica, hein? Teve uma vez que, tipo, tava com... A gente teve uma discussão muito feia. Tipo assim... Uma das 3 vezes dos últimos 15 anos. Eu tava com muita raiva. E, tipo assim, com muita sensação ruim e tal. Aí eu entrei no meu quarto, assim, muito chateado, pé da vida. E Deus falou no meu coração. Ama. 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 Aí eu... Tipo assim, eu lembrei. A mudança, ela vem pelo amor. Aí eu desci a escada. Aí eu dei um beijinho na sua testa. Foi. E fui voltar pra dormir. E isso a gente... Obrigado. Tipo assim, ela lá. Postura de general. Postura de Neninha PV Neninha lá. PV, né, gente? Aí eu dei um beijinho na testa e ela desarmou. Foi.
E eu não falei nada, só beijei a testa e subi. Ame. Então, tipo, casamento que não tem a espiritualidade como centro, casamento que não tem Cristo no centro, não vai pra frente. Porque, tipo assim, o casamento ele é antinatural do ponto de vista da carne. O casamento ele é algo espiritual. Se for pela carne, é Sodoma e Gomorra, meu amigo. Se for pela carne, o ser humano é aquilo ali. Carne é aquilo ali, aquele é o fruto. Agora, casar, duas pessoas, a vida inteira, os dois, um suportando o outro, isso é espírito, e essa meu amigo. é a palavra que as pessoas se usam, você né? não, Suportando. Se você não nutre o espírito, não vai funcionar. Ou até funciona. Às vezes, tem pacientes nossos, assim, que, tipo assim, aquela senhorinha que diz, quanto tempo de casado? 60 anos de casado. Aí, tipo assim, ela tem orgulho de falar aquilo. Mas, às vezes, a gente vê que foi 60 anos um suportando o outro. Não é um casamento... Às vezes, tá? Às vezes. Tô trazendo só a reflexão. Mas, geralmente, essa fala vem falando, aguentando, mas sabe suportando, mas tolerando. Sabe por quê? Porque qual era a programação mental cultural de uma senhorinha de 90 anos? Era uma fidelidade. A fidelidade hoje, ela tá fluida. A fidelidade naquela época existia, suportava. Por isso que é mais fácil você ver um casamento de 60 anos de uma pessoa, né, que casou na década de 60, 70. Casamento de longa data, dois senhorzinhos. Por quê? Porque naquela cultura, o divórcio era algo... Então, hoje a fidelidade, hoje a união, ela tá fluida. Na nossa cultura, que é uma programação mental. Sim. Inclusive, eu estou discutindo com o pessoal o livro Ikigai, que é aquele livro que traz um pouco da ideia do Japão, de como eles funcionam, mostrando a influência da cultura na programação mental do pensar. Porque aquilo que a gente está falando no início, a cultura médica, a cultura de como a gente viu, é uma cultura. Total. Quando um se desprende, lá vem um martelinho, quer bater. E fechando um looping... de espírito ao ver pessoas julgando você. Porque você entende que não é sobre você. É sobre elas, sobre as crenças Sim. delas. É sobre a visão de mundo delas. Então, chegar nesse ponto, a nível de maturidade, que poucos têm. Que é um ponto que vem no terreno da independência. Justamente. Então, Porque senão você vai estar dependendo emocionalmente do comentário do outro. do comentário da aprovação. Quando você está né? independente, cheio de si, o outro solta um comentário, aí você entende que aquele comentário é um comentário que fala muito mais dele do que de você. Sim. Não, isso não faz sentido. Agora, quando você está dependente, precisando da aprovação, precisando ser aceito, amado, reconhecido, com medo de ser rejeitado, o que é que vão pensar de mim? O outro fala um comentário e você, nossa. Aí você começa a repensar, nossa, mas será que eu sou assim mesmo? Pois é. Por quê? Porque você está dependente, a sua identidade está dependente. Dependente do comentário do outro. E qual outro. que é o propósito da vida? É a interdependência, né? Interdependência. Dependência. É o primeiro. Eu tô testando ela, viu, gente? Porque todo dia eu falo esses conteúdos na live, tipo assim, não é possível que você não saiba. Não, mas eu sei. Dependência, independência, interdependência. A interdependência é a joia da coroa. E, gente, é muito bom estar em ambientes com pessoas que são interdependentes. São pessoas que sabem do próprio valor. Leves. Não lhe cobra. É isso. Cobrança já exige uma dependência emocional. Já mostra. A pessoa cospe na sua cara a crença dela de dependência. De que você precisa se comportar daquela forma para ela... Porque ela precisa Porque daquilo. ela precisa. Ela e aí ela transfere para você a responsabilidade não é dela. E eu já passei muito por isso. Cara, entender de comportamento é tão libertador. Eu já sofri muito por isso, porque a minha personalidade é muito independente. Eu não me lembro das vezes, honestamente, de me colocar que existe dentro de você. Do vitimismo, né? Eu sou vitimista, Anjo. Pelo contrário. Não dá match, mas eu já absorvi muitas coisas de outras pessoas por um entendimento errado de que eu deveria agradar, de que eu deveria suprir a demanda do outro. E nessa eu fui me esquecendo de mim. Eu fui abandonando a minha força maior, que é o entusiasmo, essa paixão por transformação, por mudanças. Porque eu ficava presa à ideia de aprovação externa para entender que aquele é o caminho certo. E não é. Então, quem se comporta dessa forma... Qual é o caminho certo? Tem vários caminhos, né? O caminho seu de acordo com a sua verdade.
que aí só a tua intuição, tua conexão com o divino vai conseguir te falar qual é o seu caminho. Eu não entendia isso. Quando eu comecei a fazer terapia... O caminho, ele vem do propósito. Sim, que vem da intuição. Do self. Isso. Que vem do... Exatamente. Porque não tem um caminho certo, uma definição de caminho certo. Quando eu comecei a fazer terapia, a terapeuta falava assim, qual a sua verdade, Larissa? E eu, o que essa mulher tá viajando? É interessante que às vezes na terapia eles fazem uma pergunta pra gente, a gente, o que é, mano? Eu tá não viajando. tinha a menor noção. Verdade o quê, minha senhora? Tô querendo resolver esse problema. Mas, ó, o que é que o sábio faz? Agora faz todo sentido, o sábio, né? ele pega aquilo ali, guarda. Pode ser que Aham. um dia faça sentido, pode ser que não. O que é que a maioria das pessoas faz? Não, viagem, Não. vou ficar gastando dinheiro com terapia. Aí Essa mulher fecha. faz é viajar. Aí fecha. Aí fecha a porta da mudança, a porta da mudança. transformação. Por quê? Porque é algo diferente. Eu tô acostumado com algo assim. Veio algo diferente, eu estranho. Sim. Aí eu não quero. Aí Mas você guarda, já... Aí deixa você ali. já... Lá na... Ó, quantas e quantas vezes na terapia, tipo assim, ó, às vezes eu trago um negócio lá que aconteceu há 1 ano e meio atrás. Meu terapeuta falou uma coisa, disse, nossa, lá atrás você me falou isso, agora eu tô entendendo. Aham. Eu guardo. Porque gera uma estranheza e fica aqui guardadinho. Beleza, Sim. depois eu digiro isso aqui. É isso, é essa sabedoria, né? Porque mesmo, isso sempre foi na minha natureza, mas eu fui me moldando ao ambiente, eu passava a ver, né, coisas e comportamentos e eu julgava. Mas a minha natureza não é julgadora. Eu sou muito livre da liberdade, da criatividade, mas eu fui absorvendo Artista, coisas né, do gente? meio. É poeta. E engraçado, quando ela falava isso, eu já assumi um comportamento que não era da minha natureza. Aquilo me causava uma estranheza e eu rejeitava. Não, acho que ela tá viajando, tudo bem. Vamos para a próxima. Aí vinha com outras coisas. A sua criatividade, Larissa, não sei o quê. Eu, criativa? Eu não conseguia ter esse olhar, entendeu? Porque eu estava programada por uma versão minha muito inferior à atual. Em relação a vários aspectos que eu considero, gente, não é em relação ao que as pessoas acham, em relação ao que você acha de você. Por isso que a jornada e a comparação tem que ser com você. Então, hoje eu estou no estágio onde eu desenvolvi várias habilidades que sempre estiveram aqui, incluindo a escrita e essa coisa da criatividade e desse empoderamento e tal, que sempre foi natural, que eu não teria desenvolvido se eu estivesse permanecendo com os mesmos hábitos de pensar, mesmas programações, tanto de agir quanto de pensar, da Larissa de 2, 3 anos atrás. Então, a cada 2, 3 meses, eu me vejo completamente diferente, porque eu me permiti viver e deixar a vida viver através de mim. O que o Jacob fala, né? O Jacob Petri, acompanha esse cara, ele é muito bom. Que quando ele falou isso, nossa, me tocou profundamente, né? Que a gente, muitas vezes, a gente quer controlar as coisas e as atitudes dos outros do ambiente. E a gente cai numa armadilha psíquica e mental e como se a gente tivesse esse poder, mas a gente não tem. E é justamente isso, essa falsa noção de controle, que nos torna ratinhos e nos coloca na manada. Porque com esse pensamento você mina a sua autenticidade. Não tem como algo ser livre, verdadeiro e autêntico vindo de um terreno de controle. Sim. Porque o que é a vida, gente? A vida é o fluir. A vida é o fluir. Então, quando você se permite apenas ser e se conectar e deixar a vida viver através de você, é você estar atento no aqui e no agora. É simples. As suas emoções e sentimentos. Não é algo muito elaborado. As pessoas acham, ai meu Deus, filosofa tanto. Mas é simples. A gente só tem um presente, né? E as pessoas ficam nessa de passado, futuro, aí coisas do passado ficam remoendo, aquela mágoa e tal. Isso interfere nas atitudes de confiança, de autoestima, do presente. E os resultados são ruins porque você não se conectou com o momento presente. Você perde oportunidades. Você deixa de marcar pessoas positivamente. Porque você está conectado com coisas que nem são suas. Então, deixar a vida fluir através de você nada mais é do que estar presente no aqui e no agora, se conectando com as pessoas. Aqui, a gente conversando, só tem isso aqui. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 1 segundo, 1 minuto. Ninguém sabe. E assim, não ter medo do que vai acontecer. A gente dá conta do que tiver que dar. Sim. Entende? Então, às vezes, a gente fica imaginando problemas que só acontecem e só acontecerão na nossa cabeça. Tem uma frase do Oscar Wilde, eu acho o nome dele, que é um escritor americano, que ele fala assim, gente. eu já lidei com problemas seríssimos na minha vida inteira
Mas a maioria deles só aconteceram na minha mente. Uau. E é assim com a maioria das pessoas. A gente está entrando para a era da saúde mental, né? 80% dos pensamentos, de forma geral, são negativos, gente. E as pessoas elas só aceitam esses pensamentos, elas não fazem, elas não ativam, elas não desenvolvem hábitos para minar e questionar, elas só aceitam. Vem um pensamento de que não pode, que não presta, que é insuficiente, condenando o outro, e elas aceitam e assumem aquilo como verdade. Como que a pessoa vai ser feliz desse lugar de escassez completa? Tem que questionar, tem que se empoderar, o que a gente falou aqui, né? Tem que aceitar a mudança, ou lidar melhor com a mudança e ser amigo do desconforto, porque vai ser ele que vai te levar para o self, para um estado de completa transcendência, onde você não apenas é, mas você se conecta com algo muito maior, com a criação, com o universo, né? E você, nesse lugar, assume um poder de transformar o outro, e é algo muito recíproco, né? É um negócio que você toca e marca as pessoas, e elas vão... não necessariamente aquela pessoa vai te impactar também, mas ela vai impactar outras pessoas, depois outras pessoas, depois... É uma corrente do bem, onde o ambiente é transformado, né? E o mundo passa a ser melhor. Desse lugar, de pessoas que são interdependentes, e tudo que começa sabem pela o palavra. seu valor. Palavra. E a gente falou esses dias, né? Como a palavra, ela é poderosa, né? Tudo começa ela pela transfixa palavra. o coração à palavra. Então, ter atenção que você fala pro outro, né? Até atenção à forma que você vai expor também suas dores, né? Porque senão é muito fácil cair no terreno de vitimismo e de culpar o outro por questões que são só suas, né? Quando você está nesse lugar de dependência, de emocional e tal. Então... Abrindo aqui um parênteses pra gente falar do Estúdio Hype. Gente, é o patrocinador. É o patrocinador desse podcast. O Estúdio Hype, estúdio de altíssimo padrão, comandado pelo Cabecinha de Alecrim. E aqui o Estúdio Hype, ele traz absolutamente várias perspectivas, né? De videomaker, podcast, estúdio para podcast, estúdio para gravação, edição de vídeos, configuração de banners, enfim, tipo, tudo. Um ambiente completo. E temos até interno. E tem até interno aqui, até estagiário que tem, viu? Maravilhoso, Romário, você é maravilhoso, parabéns. É isso aí, gente. E aí? O que mais você quer acrescentar? Quais são as suas últimas palavras para as pessoas? Qual seria o último recado? Gente, mais um pouquinho. Meu último recado. É o primeiro de muitos, viu? Esse podcast ia ser dele, mas acho que vai ser nosso, porque eu tô gostando de ser co-host. Ela já tá querendo... Pode ser co-host? Ela já tá querendo entrar aqui. Ela tá querendo dominar o ambiente aqui. Príncipes, a gente pode ser... Vamos pensar isso aí. Essa parceria, vamos repensar. Minhas últimas palavras. Assumam o seu protagonismo. Assuma o piloto automático do seu... Eita, eu já tomei a palavra da... Eu tenho que ter esse cuidado. Desculpa, gente. É porque o primeiro episódio é minha esposa, então eu já me... Mas assuma o piloto disso aqui, ó. Assuma o piloto disso aqui. E, cara, você tem poder, sabe? Uma frase que inclusive, é meu mantra. Onde há vontade, há poder em um caminho. Então, sempre vai ter uma opção. Sempre vai ter uma nova possibilidade. Sempre vai ter uma nova oportunidade. Sempre, dependendo do seu olhar e filtro de visão do mundo, você vai conseguir transformar uma semente de algo que te trouxe sofrimento, dor, de repente, em algo muito grandioso, de transformação para você e outras pessoas. Mas depende muito do teu filtro mental. E depende do quanto há poder em um caminho. E eu diria infinitos caminhos, não só um caminho. A vontade vem da tua intuição, do teu coração, do espírito. É isso. O querer e o efetuar, ele vem de Deus. Sim. Tanto o querer quanto o efetuar é do espírito. Sim. Então onde há vontade, há poder e há... um caminho. Um caminho. Uau. Isso. E esse não é o caminho. Vocês percebem que é um caminho? Porque depende muito de acordo com a tua vontade, com a tua verdade, com as tuas motivações, com a tua conexão com o teu self. Então, por isso que não se comparem. Vocês se inspiram em pessoas, mas vocês não podem se comparar com pessoas, porque a tua jornada é só tua. E todas as vezes em que você se coloca na história de outra pessoa, você se enfraquece. Porque você deixa de se conectar com o teu maior poder, que é o seu interior.
com as dores, com as tuas cicatrizes. Todos nós aqui, todos os seres humanos, e mesmo o mais bem-sucedido, mesmo a pessoa que você mais se inspira, tem feridas na alma cicatrizadas e outras não tanto, que você desconhece, sabe? Que você nem imagina. Mas aquela pessoa soube lidar com essas dores e feridas de uma forma sábia. Sabe? Então, Aê! é muito... Calma, não terminei. Então, para finalizar, busquem a sabedoria. Muito bom. Porque desse terreno de sabedoria, vocês vão conseguir lidar com quaisquer circunstâncias das vidas de vocês. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Esse foi o episódio 0 do podcast Além do Cérebro. Um podcast onde a gente tem o propósito de trazer muito conteúdo. Vou trazer aqui vários convidados. A minha convidada, inclusive, está me filmando. Ela poderia estar com uma postura lá toda empoderada. É minha esposa, mas tudo bem. Onde a gente vai falar sobre cérebro, emoção, comportamento, mentalidade, para que você cuide dessa coisinha aqui, ó. Cacholinha. E eu vou reivindicar não ser convidada, mas ser uma co-host. O que eu preciso fazer para conquistar esse papel? A gente vai conversar mais tarde. Em casa Tá a gente bom. define isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau!